Caros amigos, irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero desejar a todos uma boa tarde, a quem me assiste. Quero saudar a todos aqueles que gostam de mim e me conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas. Quero nessa tarde compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. Uma palavra que é um divisor de água em minha vida. E quero lançar nesse site, no Facebook, uma palavra evangelística, porque vejo muito a necessidade, a carência de muitas pessoas de ouvir uma palavra. Desde nós passarmos foto, uma aparência, um sorriso, eu quero nessa tarde passar para os irmãos uma palavra que pode ir de encontro ao seu coração e mudar a sua história. Eu quero que os irmãos leiam comigo, para quem tem a Bíblia, o Evangelho, segundo escreveu o médico e doutor Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 11, a epígrafe diz: o filho único, o filho da viúva de Naim, um filho único, o filho de uma viúva. Eu quero ler para os irmãos e peço aos irmãos carecidamente que tenham bastante atenção, que essa palavra pode envolver o seu coração, porque a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Em nome de Jesus, lemos. E aconteceu um pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chora. E chegando-se, tocou o esquife, e eis que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e entregou-a em sua mão. Interessante, essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra conhecida, que é pregada por diversos homens de Deus e mulheres de Deus. Mas eu quero deixar na reflexão dos amados que me assistem pelo Facebook, Twitter. Eu quero que os irmãos reflitam comigo nessa palavra. A Bíblia fala que era a vida de uma viúva. O filho dela estava sendo levado num cortejo fúnebre, um cortejo que agora estava para ser enterrado. A Bíblia fala que Jesus, perto da cidade, na porta da cidade, Jesus com uma grande multidão, porque Jesus carregava uma grande multidão. A Bíblia chega a dizer que Jesus estava saindo de Jericó. A Bíblia, alguns historiadores dizem que Jesus saindo de Jericó. Ali Jesus curou um cego de Jericó, que chamava Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O nome desse cego era tido por Bartimeu. Esse cego que era filho único também de Timeu. Esse cego que chamava por Jesus, ouviu que Jesus estava passando e viu ali um grande motivo agora de se motivar e clamar por Jesus. Ele ouvindo aquele alarido de glória, porque onde Jesus passava, ele deixava um alarido de glória pelo poder, pelo prodígio que ele efetuava naquela época. E aquele cego começou a clamar, aquele cego começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Nessa tarde, meu caro, minha cara, eu te peço nessa tarde que você, em meio à dificuldade, em meio ao problema que você está passando, não deixe de clamar o nome do Senhor, porque Ele sim tem o poder de mudar e transformar a sua vida. E aquele cego ali, a multidão começaram a oprimir aquele cego, pedindo que ele calasse a boca, que ele parasse de clamar, e ele se motivou ainda mais. Ele viu em sua alma, ele viu em seu interior, que aquele momento era o único momento que podia ser o momento dele enxergar novamente. A Bíblia diz que aquele cego começou a clamar novamente. Ele começou a clamar com mais ímpeto e falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para. Eu quero te dizer nesse momento, o único momento que eu vi Jesus parar na Bíblia é o momento que ele é clamado.
Você quer parar Jesus nesse momento? Clama a Ele, ainda que a situação, ainda que a adversidade seja o contrário na sua vida. Não deixa de clamar Jesus, porque Ele sim pode transformar o seu cativeiro, pode transformar a sua vida, pode transformar a sua situação. E vendo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, Ele vai para a porta da cidade chamada Naim. E ali Jesus vê esse cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que Jesus estava indo com uma grande multidão. Uma multidão que estava acostumada a ver Jesus fazer milagres. Uma multidão que estava acostumada a ver Jesus transformar água em vinho, transformar ali pães e peixes em milhares e milhares. Uma multidão que estava acostumada a ver Jesus transformar várias coisas em milagres. E também tinha uma grande multidão nessa cidade chamada Naim. Mas uma multidão que estava ali para fazer um cortejo fúnebre. Uma multidão que estava cansada de ver morte. E Jesus agora olha para dentro da cidade e vê uma mulher enterrar o seu único filho. Mas o passado dessa mulher, ela já tinha feito esse trajetório. Essa multidão que estava acompanhada dessa mulher já também tinha feito esse trajetório de enterrar o seu marido, porque a Bíblia nos dá informação que ela era uma viúva. Eu quero te dizer nessa tarde que talvez há uma morte na sua vida. Não uma morte física, mas uma morte que podemos dizer uma morte espiritual. Uma morte no seu casamento. Uma morte também na sua vida econômica, financeira. Talvez há uma morte na sua vida e você já fez esse trajetório junto com essa mulher, a viúva de Naim. Ela já tinha feito esse trajetório. Agora pensa comigo os sonhos que essa mulher tinha. A metade dos sonhos dela foi frustrada. Por quê? O seu marido tinha morrido. Uma mulher viúva era tida como pobre. Uma mulher viúva naquela época era tida como coitada. Ela não tinha mais nada, apenas o seu filho único. Imagina o sonho dessa mulher morrendo no caixão junto com o seu filho. A Bíblia diz que agora, aquela mulher, indo junto com o cortejo fúnebre para enterrar o seu filho, a Bíblia diz que Jesus estava à porta da cidade. E Jesus olha para dentro da cidade. Mas eu imagino que Jesus não simplesmente olhou para dentro da cidade. Jesus olhou para dentro do coração dessa mulher. E Jesus olhando para dentro do coração dela, a Bíblia diz, ao qual nós lemos aqui, que Jesus disse para aquela mulher: não chora. Porque Jesus se moveu de íntima compaixão. Para nós nos movermos de uma íntima compaixão, de um sentimento como esse, que é extinto na face da terra em pleno século XXI, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E não é diferente na mídia televisiva, nas rádios. Estamos vendo como o amor tem se esfriado. É pai matando seu filho, é filho matando seu pai pelo dinheiro. Porque sabemos que o amor e dinheiro é a raiz de todos os males. E tem sido assim na face da terra. Sabemos que o amor tem se esfriado. E naquela época Jesus olhou para dentro da cidade. Mas eu olho Jesus ousado, cheio da autoridade e do poder de Deus. Ele consegue contemplar o coração daquela mulher e fala: não chora. Foi a palavra que o meu Senhor, o teu Senhor, falou para aquela mulher naquela ocasião. Mas eu quero abrir um tópico nesse momento e falar para os amados refletir comigo como é que não chorar diante de uma situação daquela. Tem como não chorar diante de uma situação como aquela? Uma mulher que já tinha enterrado o seu marido. Ela não tinha mais nada, ela apenas tinha o seu filho. E agora ela estava fazendo o mesmo trajeto com o seu filho. A Bíblia não diz a idade daquela mulher. Mas você imagina como é que estava o coração daquela mulher. Mas Jesus disse para aquela mulher: não chora, mulher. Imagina comigo quantos não choram ela ouviu. Porque a Bíblia diz que tinha uma grande multidão com ela. A Bíblia diz que tinha uma grande multidão. Eram os banqueadores que eram contratados para chorar nos velórios. E era daquela cidade chamada Naim. Você imagina quantas pessoas, os vizinhos dela, dizendo para ela, batendo no ombro dela: não chora. Você imagina comigo quantas pessoas falando para aquela mulher: não chora. E também não é diferente na sua vida. Quantas pessoas você passa por uma situação adversa na sua vida, a morte dentro da sua casa, a morte na sua vida, a morte no seu casamento, de repente o seu filho tem te dado problema, a morte na sua família, e as pessoas têm dito para você assim mesmo: não chora.
Mas quando Jesus fala, não chora, ele muda a situação, ele muda o quadro. Porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele disse para aquela mulher, não chora. Mas tem como não chorar diante daquela situação. Sabe por que tinha morte na vida daquela mulher? Sabe por que tinha morte dentro de Naim? Porque Jesus ainda não estava em Naim. Sabe por que tinha morte na vida de Jairo? Você vai ver no Evangelho segundo escreveu também São Lucas, no capítulo de número 9, se eu não me engano, capítulo 8, versículo de número 40, você vai ver que Jairo também tinha morte dentro da sua casa. Ele chega aos pés de Jesus pedindo que Jesus entrasse em sua casa. Sabe por que também tinha morte na casa de Jairo? Porque Jesus não estava. Sabe por que também tinha morte lá em Betânia? Quando Lázaro agora é executado. Quando Lázaro agora faleceu, é morto. Porque também Jesus não estava. Porque toda vez que Jesus chegava, a morte arrumava um jeito de bater retirada. Porque a morte afrontasse Jesus, ela era exterminada, ela era vencida. Porque Jesus venceu a morte. E também na sua vida não vai ser diferente. Sabe por que tem morte dentro da sua casa? Sabe por que tem morte na sua vida? Sabe por que tem morte no seu interior? Porque Jesus não está lá dentro. Porque quando Jesus entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida, a situação muda, a situação é diferente, a situação ela vem a ser contrária. Tudo aquilo que você planejou, ela passa a ter vida, porque Jesus começa a reinar na sua vida. Não é diferente, eu tenho experiência. Eu vejo no cemitério ali chamado Murundu, ali o Padre Miguel mora ali perto, e certa feita eu estava estacionado meu carro ali no cemitério, ali na calçada do cemitério, eu tive que entrar lá dentro do cemitério, porque o carro tinha me fechado, não tinha como eu sair. E ali eu entrando ali dentro do cemitério, eu vi uma cena que comoveu meu coração, eu vi uma cena que me deu vontade de chorar. Eu vi uma cena terrível. Eu vi um caixão pequeno, um caixão branco. E do lado do caixão estava o pai, e do outro lado estava a mãe, dois jovens. E eu vi ali a tristeza no rosto daqueles jovens, no rosto daquele casal. Os sonhos daquele casal para aquela criança, para aquele filho, ali dentro daquele caixão. E quando eu olhei para trás pela segunda vez, eu vi aquela mulher e aquele homem, um olhar para o rosto do outro. E eu vi ele dizer, num olhar, o que nós faremos nesse momento. Eu vi naquele olhar dizer, não temos o que fazer mais. Acabou, morreu. A morte é algo que é inexplicável. Muitas pessoas já decretou a morte na sua vida. Mas eu quero dizer para você, quando você botar Jesus dentro da sua vida, quando você botar Jesus dentro da sua casa, a morte que está lá vai arrumar um jeito de sair. O que estava morto vai arrumar um jeito de ser ressuscitado. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 11, que ele disse para Marta, eu sou a ressurreição, e todo aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus é vida, meu caro, minha amiga que está me ouvindo nesse momento, pelo Facebook. Eu falo para você nessa tarde, Jesus é a vida que você tanto esperou. Nele é a vida. Ele é a vida, ele é o pão da vida que desceu do céu. Você vai ver na cruz do Calvário, ele entrega o seu espírito ao Pai, mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Nesses 3 dias, ele foi tomar da morte a chave da morte. Ele foi tomar da mão do diabo a chave da vida. Ou seja, a chave da morte e da vida está nele. Nem pertence a vida e a morte. E só um jeito de você viver, estando em Jesus Cristo de Nazaré. E eu deixo para os amados essa palavra de reflexão. É uma palavra simples, que eu deixo uma palavra evangelística, que você venha refletir junto comigo essa palavra. Havia morte na vida dessa mulher chamada viúva de Naim. Mas a Bíblia diz ao texto que nós lemos, que essa mulher recebeu a sua bênção. Jesus Cristo agora toca ao esquife, e chama o rapaz senta e começa a conversar com Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrega aquele rapaz na mão daquela mulher. Jesus disse para aquela mulher, não chora. E Jesus está dizendo para você,
através dessa palavra. Não chora. O tempo de choro na sua vida acabou. O tempo de sofrimento na sua vida acabou. Mas para acabar esse tempo de sofrimento, você tem que botar Jesus na sua vida. E eu quero deixar para os amados irmãos essa palavra. Quero também deixar situada a minha igreja, que fica, a Igreja Evangélica Aliança Eterna no Céu, que fica na Rua do Alfaiate, número 37, fica situada na Vila Aliança, em Bangu. E quero dizer para os irmãos que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Quero que Deus possa abençoar a família dos irmãos e a vida. E quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, deixando meu telefone de contato, o número 746.